Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa live de hoje. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Então vamos lá, né? Bom, para quem não me conhece, para quem está aí me acompanhando pela primeira vez, eu sou Renata Goulart e eu ensino, profissionais, os cabeleireiros, auxiliar de cabeleireiro, aquele cabeleireiro que já tem um tempo de profissão, mas ainda se sente um pouco inseguro, aquele colorista que tem ainda um pouco de dificuldade, em alguns procedimentos específicos, de colorimetria, aquele aprendiz, aquela pessoa que está interessada, aquele auxiliar de cabeleireiro que pretende e sonha em se tornar um colorista. Eu ensino essas pessoas, eu ensino você a aplicar os segredos e fundamentos da colorimetria que você desconhece. Sabe aqueles segredinhos, que às vezes te travam um pouquinho no momento de realizar um procedimento químico, de escolher aquela nuance mais apropriada para fazer uma neutralização de reflexo, de neutralização de um fundo de clareamento indesejado, uma nuance de reflexo para dar uma matiz para o fio de cabelo, naquele fundo que você encontrou que foi revelado, às vezes até uma cobertura de fios brancos. E por falar em fios brancos, o tema da live de hoje o que eu vou te explicar hoje é exatamente sobre os fios brancos, tá? Então o tema é, para eu fazer uma cobertura de fios brancos com eficiência, entregar aquele resultado de cor para ela perfeito, sem transparência, eu preciso mudar a marca da coloração que eu trabalho no salão de beleza? Então, o que eu vou te explicar hoje é exatamente, o que você tem que fazer e se porventura realmente precisa, se você precisa fazer uma mudança de marca, se você precisa trocar a marca da coloração que você já está habituado a trabalhar aí no seu salão, para que você realmente consiga fazer uma cobertura de fios brancos com eficiência. Você acha que realmente precisa fazer essa mudança? Então é exatamente isso que eu vou te explicar hoje, tá? Então vamos lá. Existem dois tipos de cobertura de fio branco. Renata, como assim dois tipos de cobertura de fio branco? Eu só conheço um tipo. Muito bem, existem sim dois tipos de cobertura. Uma é aquela cobertura que deixa, olha lá, a transparência. É aquela cobertura que a sua cliente se sente infeliz, descontente com o resultado, porque afinal de contas, a cliente quando procura você, colorista, quando ela procura um salão de beleza, que ela vai em busca de um profissional colorista, para resolver esse problema de fio branco para ela, significa que ela não tem, conhecimento suficiente para fazer isso sozinha, e ela também está em busca de um profissional que seja realmente capacitado para fazer o quê? Essa cobertura de branco com eficiência no cabelo dela, sem dar transparência. Então, essa cliente, por sua vez, ela acha e ela acredita que você é a pessoa mais indicada, é a pessoa mais apropriada para solucionar o problema dela. E qual é o problema dela? O fio branco. Então, ela acredita que você é a pessoa mais indicada para solucionar, para dar solução para o problema dela. O problema é o quê? O fio branco, que está ali gritando, incomodando, a deixando desconfortável, descontente, Então, se ela te procura, significa que ela não quer ter essa aparência de fio branco no cabelo. Significa que quando ela procura um profissional para cobrir esse cabelo branco, é porque realmente ela quer que você resolva esse problema para ela. Significa que ela não tem condições de fazer isso sozinha, é por isso que ela te procura, é por isso que ela procura quem? O colorista. Perfeito? Então, existe esse tipo de fio branco, esse tipo de cobertura, uma cobertura que dá transparência. E essa cobertura que dá transparência é aquela que deixa a sua cliente o quê? Descontente, insatisfeita, infeliz. Porque você não entregou a ela o que ela foi buscar. Você não deu a ela o resultado que ela esperava. Perfeito? E o segundo tipo de cobertura que existe? Este é o tipo de cobertura que é o quê? Sem essa aqui, a transparência. Coube aqui, espremidinho, mas coube. Sem transparência. Rê, mas isso é óbvio. Eu já sabia que existia uma com e outra sem transparência. Ok, mas é importante que você entenda que existem esses dois tipos de cobertura. Agora, aqui é sem transparência é qual? É aquela que deixa a sua cliente feliz. É aquela em que você, colorista, conseguiu atender não só as expectativas da cliente, da sua cliente,
como também você conseguiu atender as suas próprias, né, expectativas. Você conseguiu entregar para ela o resultado que ela te pediu. Você conseguiu entregar para sua cliente o resultado que ela estava buscando, que era o quê? Um resultado de cobertura de fio branco com maestria. E o que isso significa? Isso significa que você está o quê? No caminho correto. Você já descobriu um atalho, um caminho ali para que você conseguisse de fato entregar o quê? Resultados de cor perfeito para cliente. Significa que nessa trajetória para se tornar um colorista profissional, confiante, que sabe executar procedimentos químicos com maestria, você já está ali, né, meio que trilhando o seu caminho. Significa que você não está trabalhando no escuro, né? Então significa que você consegue o quê? Resolver, né, o problema dela. E isso também é o quê? É quando, isso acontece o quê? Quando a sua cliente chega no salão e que é quando ela sai do salão, o cabelo dela, o serviço que você realizou de cobertura de branco para o cabelo dela, deixa ela com uma aparência mais jovem. E de certa forma você então entregou o que ela foi buscar. Você conseguiu entregar a ela e atender às expectativas dela. Afinal de contas, você solucionou o problema que ela tinha, que era o quê? Cobertura de branco. Quando dá transparência, ela ainda enxerga esse fio branco gritando ali, ele fica apenas maquiado. Quando essa cobertura é eficiente, quando não tem, olha lá, quando é sem transparência, significa que você de fato entregou o que ela foi buscar. Você agiu com, né, maestria, você conseguiu entregar a ela o que ela foi buscar, correto? Então assim, o resultado de cor, então, na verdade, depende do quê? De vários fatores, tá? Não é só, mas eu sei ou eu não sei fazer cabelo branco, eu preciso ou não preciso mudar a marca. Vamos lá, então vamos dar continuidade aqui para você entender o raciocínio e eu transmitir aquilo que eu me proponho a fazer, que é ensinar vocês, né, te ensinar o caminho, te dar o caminho das pedras aí para que você realmente consiga fazer, né, essa cobertura de fio branco, né? Então, na cabeça dessa sua cliente, quando você faz uma cobertura de branco que é sem transparência, você realmente fez o quê? Resolveu o problema que ela tinha. Você foi lá e matou a pau. Você realmente resolveu o problema dela, que era o fio branco. Você deixou ela com um aspecto, uma aparência mais jovial, tá? Agora, né, o que acontece? O problema é o quê? A solução. Porque quando você não consegue, né, pelo contrário, quando você não consegue entregar essa cor com cobertura eficiente para sua cliente, você tem um problema. E aí você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Eu não estou conseguindo entregar um resultado de cor, né, sem transparência para cliente. Nossa, eu não consigo fazer essa cor. Meu Deus, eu já tentei de todo jeito, eu já segui regrinhas, eu já estudei, eu mudei a fórmula do cabelo da cliente. Nossa, mas eu não consigo. Mas veja só, se o problema é a solução, significa que aqui você vai fazer com que você saia da inércia, que você comece de fato a buscar, né? Então você vai em busca de meios para acertar a cor do cabelo dela lá na frente. Então você pensa assim, pera lá, então se eu não sei fazer essa cobertura de branco, eu não estou acertando, eu preciso angariar meios para que eu realmente, na próxima vez que a minha cliente vier, antes que eu perca essa cliente, eu tenha condições de fazer uma cobertura de fio branco para ela com eficiência, sem transparência. Para que eu deixe realmente essa cliente feliz, para que eu deixe essa cliente satisfeita, correto? Então veja só, se o problema é a solução, você tem que entender o produto que eu trabalho, é na marca do produto que eu trabalho, ou o problema está, né, no profissional que está executando, que está escolhendo técnica, que está escolhendo a nuance, a altura de tom, o mix que você vai fazer para realizar essa entrega. Então, na realidade, o problema ele te dá um caminho, porque ele vai fazer com que você saia em busca de encontrar uma solução para esse problema. Então, o problema, na realidade, aqui, olha o que ele é. Ele é a solução. Ele te traz respostas, porque ele te leva a fazer mais questionamentos. Então, isso significa que a sua cobertura de fio branco não depende da marca.
de produto que você trabalha aí no seu salão. Ela depende única e exclusivamente de você. Então, é sua como colorista enquanto profissional. E por que razão? Porque você precisa, tá? É você que tem que ter domínio sobre os conhecimentos, né, dos fundamentos da colorimetria. É você que tem que saber, né, as regras de técnicas de aplicação de colorimetria. É você que tem que ter esse domínio. Você que tem que saber fazer um bom diagnóstico, né? Então, olha lá, primeira coisa, você precisa saber o quê? Ter conhecimento. Você precisa conhecer as técnicas de aplicação de produto, né? De aplicação da coloração ou do tonalizante para fazer essa cobertura de uma forma mais eficiente, que você consiga, de fato, ter aí um retorno de quê? De um resultado de cor com perfeição. Isso não depende da marca da coloração que você trabalha. Isso depende única e exclusivamente de você, que é o colorista. Você que é o profissional, é você que tem que ir lá e fazer esse raciocínio e falar assim, poxa vida, se eu não estou conseguindo fazer essa entrega da maneira que eu realmente esperava e que inclusive a minha cliente realmente também espera que eu entregue para ela, isso significa que existem falhas. E essas falhas estão onde? Aí é muito mais fácil às vezes a gente falar, pô, é do produto. Nossa, não, a coloração, essa marca aí não deu muito certo, não. No cabelo da minha cliente não ficou legal. Eu acho que eu vou mudar de marca. Não ficou bom, eu vou trocar a marca, porque me falaram, meu amigo que é colorista também falou que ele trabalha com uma marca lá, e que aquela outra marca que ele trabalha, com ela ele consegue um resultado maravilhoso de cobertura de branco. Então eu tô achando que o problema tá na coloração que eu uso, eu vou trocar. Não é assim que funciona. Não é assim que você vai conseguir entregar um resultado de cor, o quê? Com perfeição. Depende de que mais? Olha lá, do percentual de fios brancos que a sua cliente tem. Muitas das vezes a sua cliente tem um percentual de branco que nem é tão, né, relevante, nem é tão considerável assim, porque às vezes ela tem um percentual pequeno e ainda assim você não consegue fazer uma cobertura com eficiência. Gera transparência nesse fio. Não é verdade? Então, nós precisamos treinar bem os nossos olhos para fazer essa identificação. E é muito importante ressaltar que, dependendo do cabelo, dependendo da cliente, esse percentual ele vai variar muito. Ele vai variar em vários aspectos. Ele vai variar se ele é distribuído por toda a cabeça, se ele é localizado, né, em determinadas regiões específicas, tipo, na têmpora tem mais do que na parte de trás, ou então, aqui nessa risca tem muito mais, um percentual mais considerável do que nas têmporas, ou, é a faixa, toda a tiara da frente, ela tem muito mais percentual de branco do que no restante. Não, ela tem aqui nas têmporas um percentual muito grande, mas lá para a parte de trás, ela também tem uma mecha mais centralizada, que já é quase 100%. E aí? São receitas diferentes que você tem que fazer? Como é que você vai se comportar em relação a isso, tá? Então, qual outra questão que entra aqui também nesse quesito? Volumagem do oxidante. Isso é importante que o colorista saiba. É importante que você tenha noção de qual é, né, a volumagem do oxidante mais apropriada para você realizar o procedimento de cobertura de branco. Inclusive, cada marca entende isso de uma forma e trata isso de uma forma diferente. Tem empresas que vai lá e vai falar para você utilizar um oxidante de 20 volumes para fazer cobertura de branco. Já uma outra vai chegar para você e falar, olha, eu costumo sugerir que você faça cobertura de branco só com 10 volumes. Pode ser que tenha uma outra que vire e fale para você, não. Comigo é o seguinte, a minha marca para você obter bons resultados é com 30 volumes. E aí? Então veja que na realidade é você, colorista, que tem que determinar, né? A escolha de altura de tom, né? E também da nuance de reflexo é muito importante, porque dependendo da altura de tom que a sua cliente escolheu, essa cobertura de branco nem sempre será favorável. Ao passo que, de repente, né, inclusive também é bom ressaltar a questão da profundidade, né? Tá aqui, a profundidade da cor, porque cada marca tem uma profundidade, uma concentração de pigmento maior ou menor em relação a outras marcas, né, que vai te entregar maior concentração de corantes artificiais para fazer o quê? Criar uma certa profundidade e otimizar o resultado de cobertura do seu fio branco. Além disso, tá? É importante que então você entenda, na realidade, que todos esses pontos
são pontos que você, como colorista, deve considerar na sua cobertura de fio branco, para que você realmente possa entregar um resultado de cor satisfatório para ela. Agora, veja só. Mas e com relação, Rê, à marca? Porque meu amigo já me falou que a marca que ele usa é melhor, que com essa marca ele consegue fazer uma cobertura de branco com muita eficiência, tá? Eu digo o seguinte, com relação à marca, você tem que avaliar que existem muitas variantes. Como assim variantes, Rê? Variantes técnicas. Como assim técnica, Rê? Variantes em relação à tecnologia do produto. Rê, como assim a tecnologia? Com relação à cosmeticidade. A tecnologia de cosmeticidade. A cosmetologia de... né, a tecnologia de cosmeticidade, a tecnologia de tratamento. Porque isso faz diferença na coloração. Se uma marca não investe tanto, né, na tecnologia de tratamento, é uma coisa. Mas se essa marca não investe, tá, na tecnologia do pigmento, é outra questão. E para você, na realidade, se o seu objetivo principal é cobrir bem os brancos para que não tenha transparência, isso significa que a marca não faz tanta diferença. Até porque 90% das marcas, não importa se essa marca é nacional, se essa marca é internacional, o que acontece? Elas investem na pigmentação. A matéria-prima para eles, que é essencial, é o pigmento, porque eles já entenderam que é isso que o colorista quer. Mas ele também quer essa tecnologia de tratamento, de cosmeticidade, de ponta, uma cor, uma coloração de marca e de renome. Ok, você quer? Beleza, mas isso não é a sua prioridade. De que adianta você ter uma marca no seu salão, de uma coloração XYZ, que tem a tecnologia top das tops, mas que em termos de pigmento, ou seja, em termos de corante artificial, para fazer essa entrega, te trazer profundidade, cadê a profundidade aqui? Tá aqui, ó, te trazer a profundidade para a cor, ela peca. Para você não interessa, porque você não vai conseguir fazer o que você mais está buscando, que é o quê? Cobrir bem os brancos. Então, deu para entender de quem é a responsabilidade? Quem é, então, na verdade, né, que tem que pensar assim, não, essa responsabilidade de fazer uma cobertura de branco perfeita é sua. Não é da marca que você escolheu para trabalhar, tá? E é assim que você vai conseguir resolver e solucionar o problema para a sua cliente. Então, de quem é essa responsabilidade? Sua, como colorista. É você que tem que fazer toda a construção daquele raciocínio, né, para fazer a entrega dessa cor perfeita para ela. E então, como é que você vai resolver essa situação da cobertura de fio branco? De que maneira você vai conseguir, né, fazer aí uma cobertura de fio branco com maestria para sua cliente? Seguindo o quê? Um passo a passo. Mas que passo a passo? O passo a passo recomendado pelo fabricante. Pera lá, você não está entendendo. Isso aí eu já faço faz tempo. E não dá certo. Isso não funciona para mim, eu já tentei. Mas o branco da minha cliente, você não está entendendo, ele é muito resistente, eu não consigo. Eu não consigo fazer a cobertura desse fio branco. É assim que normalmente você, colorista, entende. É assim que normalmente você se comporta. Porque você acha que a culpa é de quem? Que é do produto. A culpa é da coloração e você não traz essa responsabilidade para você mesmo. Porque, de fato, quando eu falo do passo a passo, eu não estou dizendo que você tem que ir lá ler a receitinha da coloração e falando assim, aqui está falando que é para eu preparar 1 para 1 ou 1 para 1,5, que é para eu usar o oxidante de tal volume e misturo bem e aplico. Não é assim que se faz cor. Eu tenho falado nas minhas aulas aqui, nas minhas lives, há dias, que existe uma máxima da colorimetria que diz que resultado de cor é igual à soma da nuance aplicada, da cor fundamental, mais o fundo de clareamento obtido. E além dessa máxima, ainda existem as regrinhas para cobertura desse fio branco. Então, não é simplesmente fazer, né, aquela questão que eu vejo que acontece muito.
Eu vejo isso acontecer demais nos grandes salões de beleza. Aqueles salões que são de grande porte, de médio para grande porte, em que o colorista atende 2, 3 clientes de uma vez, então ele precisa ter aí a colaboração de uma assistente, ou seja, de um aprendiz ou de um aprendiz, né, dentro do salão, ou de um auxiliar. E aí o que ele faz? Ele prepara a coloração, dá na mão do menino, da menina lá, do auxiliar, e aí o auxiliar faz o quê? Aplica. Só que com isso, se é seu caso, se você é um auxiliar, se você é um aprendiz, se você está buscando conhecimento para você se tornar um colorista profissional, você tem que entender assim, que enquanto você estiver agindo como um aplicador de coloração, você não vai evoluir na carreira como colorista. Você não vai aprender a fazer um essencial, que é criar na sua cabeça, tá? A habilidade, né? Manual você até tem. Habilidade também, essa palavrinha aqui, olha, ela engloba muitas coisas. Não é só habilidade manual, habilidade técnica, saber tricotar uma mecha, saber aplicar bem ali a coloração na raiz do branco, fazer bem um retoque. Não é isso. Sabe, essa habilidade, eu sei que você já tem, mas é desenvolver aquela habilidade de raciocinar, de fazer uma construção de cor mental, tal qual você consiga, de fato, criar uma cor sozinho. E quando você começa a fazer isso, você começa a acertar o resultado de cor que você entrega para sua cliente. Então, veja só, né? De repente, igual você falou aqui, né? Mas eu já fiz isso, mas não funciona para mim, eu não consigo. Consegue, basta você querer, tá? E querer é poder. Querer é poder. Então, veja só. Eu não estou dizendo aqui, né, sobre esse raciocínio lógico, né, para que você simplesmente vai lá, pega sempre pronto e aplica e acha que está tudo bem. Não, eu quero que você vá em busca. Eu quero que você vá em busca de um novo raciocínio. Como é que eu preciso pensar? Eu preciso raciocinar o seguinte. Como é que eu faço a cor? Se tem branco, quantos % de branco que está ali? E se tem esse percentual de branco, de que maneira que eu faço a minha mistura para entregar essa cor para a cliente com perfeição, sem dar transparência? É dessa maneira que você vai começar a construir esse seu raciocínio aqui, que é importante. Correto? Então, o que eu estou te dizendo é para você treinar o seu raciocínio, para que você realmente consiga fazer, né, e desenvolver essas habilidades. E o principal é que você descubra quais são os fatores que estão te impedindo de entregar uma cor com perfeição para sua cliente, com uma cobertura de branco eficiente. Quais são esses fatores? Faça uma listinha. Olha, não, eu já pensei aqui, eu acho que o que está me fazendo entregar uma cor imperfeita para o cabelo da minha cliente é o quê? Eu não consigo identificar a quantidade de branco que tem. Não, eu já não sei identificar a cor que eu preciso aplicar ali. Mas eu não sei, alguma coisa dentro desses fatores está te impedindo de entregar essa cor para a cliente. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo de um aluno meu, da época que eu ministrava cursos presenciais. Isso aconteceu demais com os meus alunos lá naquela época, tá? Então, um dos meus alunos, esse ficou guardado aqui na minha memória. Ele tinha muita dificuldade de fazer cobertura em cabelo branco. E aí, um dia, junto com ele no curso, eu falei, olha, vamos lá, que hoje eu vou pegar praticamente na sua mão para te levar a fazer essa cobertura com perfeição. Fez o diagnóstico, seguiu tudo que estava ali no diagnóstico. Eu falei, e agora, qual é a cor que você vai aplicar, que você vai escolher para fazer essa cobertura, sua formulação? Pensou, me deu a fórmula, é essa, Rê, o que você acha? Eu falei, não, eu que te pergunto, o que você acha? Eu acho que vai dar um bom resultado. Então faça. O que aconteceu? Errou, deu transparência. E eu deixei. Por quê? Porque de fato eu queria que ele entendesse onde é que estava o pecado, onde é que estava o erro. E o erro estava aqui, nos olhos. Ele ainda não tinha um olhar treinado para identificar o percentual de fios brancos do cabelo da cliente. E quando você não tem esses olhos treinados para fazer essa identificação com precisão, você peca na hora de fazer a fórmula. Ou você vai escurecer demais o cabelo porque você tem medo de não cobrir, aí você põe uma cor muito escura, não atende o desejo da sua cliente, ou então você vai entregar para ela um cabelo com transparência. E a partir desse momento que ele identificou, depois ele começou a fazer o quê? A acertar.
Depois que ele passou a treinar os olhos para identificar de maneira correta, a partir daí nunca mais errou. As coberturas de branco já foram com eficiência. Um outro exemplo foi de uma outra aluna, que qual era o problema, tá, que essa cliente tinha, tá? Essa aluna, né, essa minha aluna tinha. Ela, ao fazer a cobertura de fios brancos, ela não sabia fazer a formulação. Então, ela não sabia fazer aquele cálculo, aquele raciocínio que é essencial que você saiba fazer para fazer essa entrega perfeita para essa cobertura de branco. Então, ela pensava o seguinte, que ela só cobria branco porque ensinaram para ela que era assim, olha, cobrir branco você coloca meio tubo de cor fundamental e meio tubo de cor nuance de reflexo. Tá tudo resolvido, você cobre tudo. O que acontecia? Tinha branco com transparência, tinha cabelo que era mais escuro do que deveria. A cliente sempre saía descontente. Até o dia que eu expliquei a ela que não era assim que se fazia. Como é que se faz, então? Ah, então não é assim que se entrega a cor, que se prepara? Não, porque cada marca tem lá as regrinhas de cobertura de branco de acordo com o percentual de branco que tem na cabeça. Por isso que saber fazer essa identificação aqui é muito importante. Inclusive, se alguma região da cabeça tiver uma porcentagem mais significativa do que em outras, você tem que pensar nisso também. E a sua fórmula tem que ser o quê? Conivente, ou seja, ela complementa isso aqui. Porque saber isso é importante e saber fazer a proporção, né, de mistura correta é essencial também. Então, quando eu chego e falo, olha, para você cobrir branco, você tem que seguir regras de colorimetria, fundamentos de colorimetria, bem como entregar, né, fazer uma mistura de acordo com as recomendações do fabricante, sobretudo pensando numa porcentagem, porque cada empresa determina uma mistura, uma regra de mistura, uma regra de aplicação, mediante uma porcentagem de fio branco. Então, não é simplesmente, meio tubo desse, meio tubo daquele, tá tudo resolvido, cobrir os brancos. Não. A partir do momento que ela entendeu, que ela começou a construir, né, esse raciocínio, então se eu tenho 30% de branco, nem sempre eu preciso usar uma nuance, né, de fundamental. Eu posso, às vezes, utilizar apenas uma nuance de reflexo. Sim. Depende da marca que você trabalha. Se isso é pregado lá, então você consegue dar uma cobertura eficiente sem nuance, né? Sem a cor fundamental. Então, tudo depende. Eu, por exemplo, eu sou um outro exemplo vivo disso. No começo da minha carreira, muitos anos atrás, porque eu já tenho mais de 30 anos nessa área, o que acontecia? Eu, ao fazer cobertura de fios brancos, eu achava que o segredo era depósito. Eu pensava que eu tinha que gastar, às vezes, 2 tubos de coloração numa única cabeça. Só que às vezes eu lavava o cabelo e saía ali aquele cabelo luminoso com transparência. E aí eu falei, caramba, alguma coisa está errada nisso aqui. E comecei a buscar, a pesquisar, e aí eu entendi que o problema não é quantidade. Também não é qualidade, é equilíbrio. É necessário que você tenha conhecimento, que você tenha, né, domínio, que você saiba fazer o que é a identificação dessa porcentagem, ou seja, desse percentual de fio branco, a quantidade que tem, e principalmente que você saiba equilibrar a dosagem certa. Não precisa ser aquele profissional gastão que gasta 2 tubos de coloração para fazer uma cobertura de branco, mas ao mesmo tempo, esse depósito também não pode ser o quê? Com pouca quantidade de produto. Porque se você faz com pouca quantidade de produto, o que vai acontecer? Esse cabelo também vai faltar corante. Não pode ser em excesso, porque não vai resolver o seu problema. Não é aí que está o segredo. Então, quando eu comecei a entender isso, acabou meu problema. Quando eu comecei a entender que o problema estava em vários outros fatores, que era o quê? Porcentagem de fio branco, saber fazer a fórmula certa, saber escolher a nuance fundamental mais apropriada. E se você não souber escolher essa nuance fundamental mais apropriada, vai comprometer o resultado da sua cor. A profundidade, né, de pigmentos que vai ter ali, às vezes não vai te atender. Então deu para perceber que existem jeito certo e jeito errado de você fazer cobertura de branco? Dá para perceber. Então veja só, qual é o jeito errado que nós temos de fazer uma cobertura de fio branco? Tá? Eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de falar aqui sobre o jeito errado, o que eu quero falar? De repente, às vezes você pode, depois de tudo isso que eu dei de exemplo aqui pra você, desses 3 exemplos, às vezes você vai virar e vai falar assim pra mim, mas Rê, cobrir branco é muito complicado.
Nossa, cobrir branco, uma cobertura de fio branco pega na minha veia, é uma coisa difícil demais, é tão complicado. Nossa, cabelo branco é muito resistente, é uma coisinha chata. E qual é a solução para isso? A solução é que você tem que entender que um dos fatores que te impede de cobrir o branco, por que ele é resistente? Se eu acabei de falar para você que às vezes a sua dúvida é, não, cobrir branco é difícil porque cabelo branco é muito resistente. É resistente sim. Sabe por que é resistente? Porque principalmente aquele fio de cabelo que é mais grosso, mais espesso. E sabe por que ele é mais difícil em relação a um fio médio ou a um fio fino? Porque o fio de cabelo que é mais grosso, mais espesso, ele é um fio de cabelo que possui mais camadas de cutícula. Isso significa que dentro lá, né, nessas camadas de cutícula, que você já sabe que elas podem variar aí, né, até 10 camadas, né, que vão ficando ali, né, conectadas umas às outras, que essas camadas de cutícula, uma delas, né, existe um ácido, que é o ácido 18,6. Esse ácido associado à proteína principal, né, da nossa epicutícula, ou seja, do nosso fio de cabelo, que é a queratina, ele cria uma tal camada extra na superfície capilar que é chamada de camada F. Então vamos lá, vou colocar ela aqui, bem pequenininha, ó. Camada F, tá? Essa camada F, ela tem, por conta da ação, né, que ela fica associada ao ácido que é o 18,6. Renata, mas o que tem a ver essa camada F com a cobertura do meu fio branco? Essa camada F, ela é responsável por dar uma impermeabilização para a fibra capilar. E o que acontece quando você dá essa impermeabilização para a fibra capilar? Os corantes não conseguem penetrar dentro do córtex com tanta eficiência, com tanta eficácia. E é por isso que o fio branco, de pessoas que têm mais cutículas, provavelmente tendo aí essa camada F, ele se torna um fio mais resistente à cobertura. Então, como é que você resolve esse problema, Rê? Mordançagem. Existem técnicas específicas para que você faça, né, promova aí uma maior dilatação da cutícula, maior abertura, para dar passagem para os corantes penetrarem lá. E aí sim você vai conseguir fazer uma cobertura de branco com maestria, com mais eficiência. Outra coisa que de repente você pode estar pensando aí, Rê, sabe o que acontece? A minha maior dúvida, o meu maior problema é que eu não sei fazer essa identificação desse percentual de branco com tanta eficiência. Me ensina como é que eu faço. Se esse é o seu problema, se você ainda não sabe fazer essa identificação de porcentagem de fio branco na cabeça da cliente, é importante que você o quê? Treine seus olhos. Mas como assim eu vou treinar meus olhos? Pega foto de revista, foto de rede social, começa a fazer comparativos, olha o cabelo das pessoas e começa a fazer um cálculo. Mas eu não tenho muita noção de quantos por cento tem aqui, quanto que dá 10%, quanto que dá 20%. Pesquise. Hoje em dia, tá tudo ao toque do dedinho aqui no celular. Dá para você pesquisar e saber isso aí com muita facilidade. Treine os seus olhos para que você possa fazer o quê? Essa identificação de percentual de fios brancos muito mais do que precisa, porque é ela que vai te dar um direcionamento. É ela que vai falar assim, você vai ter que fazer uma mistura com um tubo, com meio tubo, ou com uma nuance fundamental, um tom abaixo para cobrir branco, porque vai faltar aporte de corante para cobrir, porque tem muito branco ali. Ou, não, dá para usar apenas uma nuance de reflexo para fazer essa cobertura, porque o percentual não é tão significativo assim. Então, perceba que tudo tem solução, que o problema, de fato, é a solução. Então, veja só, então, de repente, você vai falar assim, eu me sinto inseguro para escolher a nuance, a cor, para fazer essa cobertura. O meu problema não é saber identificar. Identificar, eu já treinei meu olhar, eu já sei. Bater o olho lá no cabelo da minha cliente e falar, não, esse cabelo aqui tem 70% de fio branco. Ok, se você já sabe, ótimo. Mas você também precisa saber fazer a escolha de qual é a nuance mais apropriada, de acordo com o desejo da cliente, porque às vezes nem sempre ela quer uma cor, que é possível você fazer uma cobertura sem transparência. A gente sabe que acima de 8, essa cobertura de branco ela se torna um pouco ineficiente em função da falta de corantes, de concentração de corante, de profundidade de cor. Não é verdade? Então, de que maneira você resolve esse problema aí? Nesse caso aqui, você vai resolver fazendo o seguinte, você vai, fazer uso da sua cartela de cor.
Pega a cartela, olha, se você não conhece a marca que você trabalha, se você já conhece a marca, você sabe, não, para esse percentual de branco aqui, eu tenho certeza que com a altura de tom do 7 eu consigo fazer uma cobertura eficiente. Ah, não, eu estou em dúvida. Então, ou você começa a treinar, pega a boneca e treina, aplica um 6, aplica o 7, aplica o 8, aplica o 5 e faz comparativo da profundidade de corante que essa cor tem para entregar, faz comparativo se de fato aquela cor tem, né, um percentual ali de pigmentos que vai te atender ou não. Tem que treinar. É assim que você faz. Ou usa, então, no caso de você não conhecer também, a cartela de cores para te dar uma referência. Porque, normalmente, aquilo que vem lá na cartela é o que faz. É o que entrega. Tá? Geralmente, não vem lá escrito número 5 e te entrega número 6. Por isso que é importante você, às vezes, testar. Perfeito? E aí, como eu estava falando para você, existe o quê? Um jeito errado de você fazer essa cobertura de branco. Como é que é o jeito errado? Vamos lá, jeito errado, anota aí. Não seguir as regrinhas, né, e os fundamentos que a colorimetria prega para fazer cobertura de branco. Existem regrinhas e você sabe disso. Adianta você fugir e sair pela tangente? Não, porque você não vai entregar um resultado legal. As regras existem para serem cumpridas e seguidas à risca, tá? Então, as regrinhas de cobertura de fio branco precisam ser seguidas. As regrinhas dos fundamentos, né, que sustentam, né, a colorimetria também precisam ser seguidas, tá? Não usar, jeito errado também, não usar balança, fazer tudo no olhômetro, fazer tudo no achômetro. Isso não te entrega resultado de cor perfeita. Dá o quê? Cobertura ineficiente, com transparência, correto? Não saber identificar o percentual de fio branco, não saber fazer o quê? A escolha da nuance ou da, né, cor fundamental mais apropriada para você fazer essa entrega. Esse é o jeito errado de você fazer. Ah, só usar também, um outro jeito que eu lembrei aqui, só usar nuance de reflexo. Ah, mas você acabou de falar ali atrás que dá para usar só nuance de reflexo. Depende de quem? Olha ele aqui, do percentual de branco. Tudo depende do que a marca que você escolheu para trabalhar te orienta. Agora, qual que é o jeito certo de fazer isso, então? O jeito certo é usar a balança, saber fazer a identificação do percentual de branco com precisão, saber fazer as regras de aplicação direitinho, bonitinho, como manda o figurino, saber fazer a aplicação, né, o depósito equilibrado, não precisa ser em excesso, mas também não precisa faltar, fazer aquela coisa varrendo, né, aplicando, porque se o produto precisa ficar, tá, vamos pôr aqui, ó, o fio de cabelo, a cabeça tá aqui, o fio de cabelo saiu aqui. Se o produto precisa agir aqui, ó, na raiz, e você aplica ele arrastando ele para o comprimento e pontas, né, vou pôr aqui em cima, que eu acho que ali não estava aparecendo, ó, a raiz está aqui. Aqui é o couro cabeludo. Você precisa pôr o produto para cobrir o branco aqui, ó, nesse 1 centímetro. Então, se você aplica e deixa ele lá, faz um depósito e deixa lá quietinho, ok, você vai conseguir fazer uma cobertura perfeita. Agora, se você vai lá, arrasta tudo para cá porque você quer fazer render a coloração, esquece, porque você vai ter transparência. Não é verdade? Então, essas são o quê? As formas, o quê? Corretas. É o jeito certo de você fazer uma entrega de cor com maestria, com excelência para sua cliente. Beleza? Então, agora, o que eu vou te fazer? Eu vou te dar um passo a passo, tá? Para você, a partir de hoje, não errar mais nisso. Para você, amanhã, na primeira cliente que você for atender, seguir a risca isso aqui e não fazer errado mais. Você vai ver como é que você vai entregar um resultado de cor perfeito para ela. Primeira coisa, primeiro passo, passo 1, diagnóstico minucioso. Mas eu já faço diagnóstico. Faz, mas às vezes você está pecando em algum ponto do diagnóstico. Por isso que eu escrevi aqui, ó, minucioso. Você tem que fazer um rastreamento com seus olhos, como se você estivesse buscando algum problema ali. Desde a raiz até o comprimento, até chegar na ponta. Isso é muito importante, tá? Você tem que identificar tudo nesse diagnóstico, porque aí você acerta lá na frente. Esse diagnóstico é exatamente para isso, para te trazer informações essenciais. Uma coisa que faz parte do diagnóstico, mas eu quis ressaltar aqui, então eu coloquei ele como passo 2, é fazer a identificação do percentual de fio branco com precisão. Isso é uma das coisas mais importantes na cobertura de fio branco. Como você viu aqui, se você não souber fazer uma análise bem precisa do percentual de branco, você não vai conseguir entregar um resultado de cor satisfatório para seu cliente. Vai dar transparência na sua cobertura de branco. Treine fazer essa identificação com precisão. Passo 3,
escolher a altura de tom mais apropriada e, inclusive, a nuance de reflexo também. Por que razão? Eu tenho certeza que você já deve ter visto, e já deve ter acontecido isso com você, de no momento de você fazer uma aplicação de cor para cobrir branco, talvez você tenha escolhido uma altura de tom que não entregou quantidade de corante suficiente e gerou a transparência. Então, você sabendo identificar esse percentual, ele já vai te direcionar aqui. Qual é a altura de tom mais apropriada para você fazer essa cobertura? Porque às vezes a cliente pediu a altura de 7 e você vai ter que fazer o quê? Descer um tom na altura de tom aqui, olha, para conseguir fazer uma cobertura que ela enxergue 7. Outra questão é o quê? Nuance de reflexo, tá? Então, não sei nem se eu coloquei aqui, mas você pode colocar aí também a nuance de reflexo, ó. Vou pôr aqui, nuance de reflexo. Por que razão? A nuance de reflexo, em algumas situações, ela colabora para otimizar a sua cobertura de branco. Você quer ver um exemplo disso? Quando você vai fazer uma cobertura de branco com nuance fria, às vezes vai dar transparência, porque faltou um pouquinho de dourado ali. Então, saber escolher a nuance de reflexo que vai ajudar, que vai ser seu coadjuvante na sua mistura para entregar o branco, também é muito importante, tá? Passo 4. Preparar a receita de acordo com a recomendação, né, da marca. Veja só. Se lá na marca está falando para você que você tem que usar de duas cores, né? A cor fundamental mais a nuance de reflexo. E ela falar para você que é para você colocar 3 partes de nuance fundamental para uma parte de nuance de reflexo, e você colocar meio a meio, como a minha aluna lá de trás fazia, lá, né? Como eu expliquei aqui, a minha aluna de curso presencial lá antigamente. E aí ela errava, e depois ela aprendeu a fazer do jeito certo e começou a fazer tudo bonitinho, aí você não vai conseguir cobrir brancos. Você só vai conseguir se tá falando para você que é para você usar. Se o tubo tem 60 gramas e ele tá falando para você que é para você colocar 40 gramas de nuance fundamental e 20 gramas de nuance de reflexo, não adianta você colocar 30 e 30. Vai faltar 10% ali, ó, de profundidade para fazer a cobertura desse branco. Então, veja só como isso é importante. Uma outra coisa é a proporção de medidas. Não fazer as coisas no olhômetro. Por quê? Eu acabei de falar em gramas. Significa que fazer no achômetro, no olhômetro, também vai dar ruim. Tá? Não vai dar resultado legal. Então, olha, o quarto passo, fazer a receita de acordo com a recomendação da marca. E por que eu falo da marca? Porque cada empresa tem uma gramatura ali no peso do tubo, ele recomenda uma proporção de medidas, a outra recomenda a outra, então vai depender muito da marca que você trabalha, tá? E isso deve ser seguido à risca, porque faz diferença lá no final da sua cor. Quinto passo, cabelo limpo. Como assim? Eu aprendi que quanto mais sujo o cabelo tiver, melhor para fazer coloração. Não. Aprenda o seguinte. Nós temos algo chamado filme hidrolipídico ou manto hidrolipídico. O que vem a ser isso? São aquelas, né, secreções, né, que as glândulas sebáceas secretam no nosso couro cabeludo, que escorre ali pelos fios, associado ao suor, né, das glândulas sudoríparas. E esse filme tem função de proteger, né, o nosso couro cabeludo contra atritos, várias funções, nós não vamos entrar em detalhe nisso agora. Mas se o cabelo tiver muito sujo, se ele tiver muito lubrificado, o couro cabeludo e a haste capilar, principalmente a raiz, por esse manto, por esse filme hidrolipídico, a sua cobertura de branco também vai ficar comprometida. Então, o que você tem que fazer? Lavar o cabelo, secar e aplicar. Os cabelos têm que estar limpos e secos. Por quê? Explica por que isso aí, então. Água e óleo não se misturam. E se a marca da coloração que você trabalha for uma coloração que possui um suporte, tá? Um suporte, né? Cremoso. Você sabe que lá em cosmetologia, se você não estudou isso, eu sempre explico isso. Em cosmetologia, aquilo que tem base em um suporte em creme, significa que também tem ali dentro água. E água e óleo não se misturam. Então, o óleo daqui do manto hidrolipídico, esse sebo em excesso, vai repelir, vai criar uma barreira. E vai dificultar o quê? A penetração dos corantes no córtex também. E aí, vamos lá, próximo passo, sexto passo, depósito de produto equilibrado. Como você viu falar aqui hoje já, precisa existir um equilíbrio para fazer esse depósito. Não precisa ser em excesso, mas você também não tem que fazer com, né, economia. E o principal,
é depósito mesmo. Você põe o produto ali e deixa. Não tem que ficar arrastando ele, tirando ele do lugar. Ele tem que estar ali onde está o branco para ele conseguir fazer essa cobertura. O 7º passo, respeitar o tempo de pausa. Mas é importante? Muito importante. A coloração precisa de um tempo para ela agir. Ela precisa de um ciclo, né, de tempo para ela concluir todo o processo de ultrapassar as barreiras da cutícula, né, fazer aquela dilatação, penetrar no córtex, fazer o quê? A cobertura, a revelação, a oxidação dos pigmentos, né, ou seja, dos corantes artificiais, para depois, né, ao final do processo, você poder retirar. Se você retirar a coloração antes, né, do tempo de pausa se concluir de acordo com a recomendação do seu fabricante, você também não vai conseguir entregar um resultado de cor com maestria. Perfeito? Vai dar transparência. Então, ficou claro para você por que é que o problema da cobertura de branco ineficiente não está na marca que você escolheu para trabalhar? Que está no colorista que precisa desenvolver esse raciocínio lógico, esse raciocínio, né, da construção de cor com precisão? Beleza. Então, espero que eu tenha colaborado para que você tivesse realmente condição de compreender isso de maneira perfeita, que a partir de então você consiga fazer excelentes coberturas de branco. E eu te espero aqui amanhã, novamente. Muito obrigada e boa noite!